Report entrevista agora a Samantha Almeida, Head da Twitter Next no Brasil, que vai falar sobre os planos da empresa para o futuro próximo, futuro a médio prazo. Tudo bem, Samantha? Como vai? Oi, gente, tudo bom? Primeiro, muito prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Espero que a gente tenha aqui um momento bacana, divertido e interessante juntos. Muito obrigado. Samantha, me diga uma coisa. De uma forma geral, qual é a avaliação sobre a atuação das marcas e empresas brasileiras nas redes sociais? Olha, eu gosto muito dessa pergunta quando ela começa, porque eu sempre peço para a gente ampliar um pouco a nossa visão sobre a atuação das marcas, para depois a gente afunilar para as redes sociais. Por quê? Porque eu acho fundamental a gente entender que esses mundos eles não estão desconectados, né? Eles são causa e muitas vezes causa e consequência, muitas vezes eles são ação e amplificação daquela conversa. Então, eu vou começar dizendo que as marcas brasileiras elas estão com uma imensa oportunidade de se transformarem em marcas ainda mais ativas dentro do espectro social, né, no Brasil e próximo dessa sociedade que a gente está construindo. E por que eu trago isso? Acho que a gente nunca recebeu, sendo comunicadores, gestores de marca e pessoas que, de uma certa forma, ajudam a construir, né, essa grande engenharia, né, sociedade, a gente está sendo convidado a ações que não eram parte da nossa pauta cotidiana de trabalho. Então, eu sinto que 2021 ele desacortinou muitas necessidades e trouxe novas demandas para as pessoas para as pessoas dentro do nosso mercado de trabalho. Então, eu acho que a atuação das marcas, né, minha avaliação em relação à atuação das marcas nas redes, é de uma grande oportunidade de se aproximar mais do seu consumidor, de entender melhor os seus interesses, de entender qual é a jornada que ele faz até chegar nas redes, até que se torne ali o seu comentário positivo, negativo, a sua pergunta, a sua dúvida, que jornada que ele faz e qual é o papel dessa marca dentro dessa jornada. Olha Acho só, que... diz uma coisinha, já que você falou em positivo, não sei se você pode citar nomes ou não, ou marcas específicas, mas assim, eu gostaria que você me desse alguns exemplos positivos. Claro, porque eu acho que algumas marcas elas atuaram super rápido, sabe? Acho que tem muitas empresas, muitos segmentos, muitas marcas que elas reconheceram muito prontamente essa urgência de fazer parte de iniciativas que iam para além do seu papel de entregar produto e serviço como elas já faziam antes de um momento como esse, tão explicitamente em crise que estamos vivendo, né? São muitas as urgências que se colocaram nesse momento de pandemia, nesse momento de tantas violências raciais, nesse momento onde estamos sendo questionados sobre tantos aspectos sociais. E até eu gosto de pensar sobre nomes de marca, mas eu gosto de focar nas ações que foram feitas, porque as marcas em si importam, mas as ações são compartilháveis. Então, por exemplo, quando eu digo ouvir o seu público importa, é porque quando você ouve as demandas do seu tempo, que é muitas vezes o que uma plataforma de social traz, você vai entender que as marcas que revisitaram seus processos de contratação e entenderam que são pilares fundamentais na construção da equidade racial, de gênero, LGBTQIA+, no Brasil, elas largaram na frente. As marcas que se uniram ou que modificaram suas estruturas para fazer produtos, mesmo que fora das suas linhas naturais de produto que elas hoje entregam, mas porque aquele álcool gel, aquela máscara, naquele momento era uma demanda mais emergente do que o próprio produto que ela produzia, elas largaram na frente. As marcas que escolheram, na hora de construir suas narrativas de comunicação, produtoras, agências, parceiros de negócio, que traziam veracidade, não só naquela qualidade do produto final, mas dentro das suas próprias contratações, traziam pessoas que eram proprietárias daquela história e que isso validava mais a narrativa publicitária, essas marcas saíram na frente. Então, eu falo que a ação é a mais importante, né? Muito mais importante do que a marca que carrega a ação. Essa daí ela vai depender
muito do quanto de veracidade ela impõe nessa ação. Mas a ação que é feita corretamente, ela não só garante que ela vai ser bem compartilhada, mas como ela também ela deixa de ser, ela é inquestionável, né? Ela nasce correta. E aí é óbvio que o reflexo dela na rede social, ela é o reflexo dela na vida. E me diz uma coisa, você deu um plano genérico para aquilo que as marcas fazem de certo. Quais são os principais erros e ações fora de propósito que destoam desse contexto? Assim, é lógico, ninguém erra de propósito, né? Todo mundo quer acertar. Mas assim, nessa tentativa, tem ali muita marca que enfia os pés pelas mãos. É lógico que a gente não vai citar explicitamente quem é por uma questão de elegância. Mas assim, vamos tentar ser elegantes o tempo todo. Vamos lá. Assim, mas o que pode dar errado? O que você já viu que deu errado nesse caminho, nessa trajetória? A primeira coisa que dá errado é a gente querer contar uma história que ela não é verídica para as pessoas, que ela é uma perspectiva apenas da marca e não contempla o interesse das pessoas. Quer ver uma coisa muito simples? E eu acho que eu acho que os exemplos, eles são muito menos sobre os erros os erros de uma ação específica, mas o erro de construção. Por exemplo, quando a gente pensa sobre uma campanha LGBTQIA+, mas quando a gente olha a ficha técnica, ela foi totalmente construída por pessoas que não fazem parte dessa comunidade. Ou quando a gente vai lançar um produto que é direcionado para um público feminino, mas essa campanha foi construída a partir de um olhar masculino estereotipado sobre o que é a mulher. Ou quando um projeto que ele nasce para entregar um produto e serviço para um específico produto, né, para um específico tipo de cabelo, mas que ninguém sentado ali naquela composição daquela narrativa tinha aquele específico tipo de cabelo e ninguém considerou as especificidades de uso, como é que a pessoa usa, como ela realmente se sente ao ter um cabelo mais bonito, mais valorizado, né, quando ela tem a sua imagem da maneira como ela realmente gostaria de ter. Então, eu sempre falo, e esse para mim é o pilar de mais difícil do que tentar não errar, existe o caminho mais fácil que é acertar. E a maneira mais fácil de você garantir o acerto é que a história seja verdadeira. E a única maneira de garantir verdade na história é que ela venha de pessoas, que as pessoas possam ter as narrativas, que as pessoas possam contar as histórias a partir das vivências. Então, garantir que na mesa que você está sentado para absolutamente tudo que você faz, com construção de publicidade, com construção de histórias para a internet, construção de histórias para a TV, construção de histórias que vão invadir a vida das pessoas, que as pessoas estejam com o maior número de pluralidade nessas mesas, para que você não fique com pontos cegos. E aí, trazendo um exemplo bem tático, hoje eu não consigo imaginar um time que pensa o mundo e não tem pessoas negras, um time que não pensa o mundo e não tem mulheres, um time que pensa o mundo e não tem LGBTQIA+. Porque as pessoas têm vivências diferentes e se relacionam com um mundo diferente. Como é que eu, uma mulher negra, vou entender a vivência de um homem trans? Como é que um homem hétero, cisgênero normativo e branco vai entender a perspectiva de uma mulher negra? Nós precisamos garantir as pessoas na sala, ao invés de apontar os erros depois que o erro acontece, porque, em geral, o erro vem da falta, a gente preenche a mesa e garante que as visões vão estar cobertas. E aí, a gente não precisa se preocupar com as crises, a gente pode se preocupar com endereçar as dúvidas daquelas pessoas que não entenderam qual que era o... Porque acontece muitas vezes, pois estamos em momentos diferentes de entendimento de muitas pautas, de muitas conversas, mas quando a gente nasce de um ponto de partida verdadeiro, que são as pessoas, a gente sabe endereçar as dúvidas também. Me diz uma coisa, explica para os nossos ouvintes, o que o Twitter tem feito para atrair anunciantes no país e melhorar a conexão entre empresas, marcas e as pessoas? Porque o Twitter tem uma velocidade toda própria. Tudo bem que ela depende muito da maneira com que você se relaciona. O usuário final se relaciona com o universo Twitter, certo? Mas como é que você estabelece essa ponte entre essas pessoas? E como é que você atrai o seu anunciante? Que no final das contas é isso que a Twitter Next faz.
Bom, primeiro que você falou exatamente da minha área, né? Eu não diria que o Twitter Next atrai anunciantes, vou até explicar por quê. Porque o Twitter Next, ele é uma área de insights, ele é uma área de inteligência de dados, ele é uma área formada por planejadores, uma área formada por engenheiros de computação, de inteligência. Então, basicamente, o que a gente faz é ser bom filtro. O que eu preciso garantir é que as marcas tenham as melhores recomendações, que eu tenha um time que consiga olhar uma conversa, que um time, e olha que a gente lê assim, milhões, milhares de tweets por dia, a gente entende muito menos do que só o que está escrito ali, mas qual é o sentimento, qual é a vontade, que comunidade está sendo formada ali. Tem dias que a gente começa falando de K-pop, passa por alguma coisa política e termina o dia dando muita risada com um programa de MasterChef que aconteceu alguma coisa maravilhosa. Porque o que nos interessa são os interesses das pessoas. O que elas estão falando? O trabalho do Twitter Next olha para isso e ela tenta, e esse é o nosso, eu acho que essa é até a nossa missão dentro da plataforma, achar as melhores recomendações e não aceitar o óbvio, não aceitar os primeiros caminhos, não aceitar os estereótipos, não deixar que as respostas fáceis sejam colocadas na mesa. Isso é muito difícil. É muito difícil. E o que é fundamental para isso? Tudo bem, esse conceito eu consigo entender. Uhum. Eu consigo entender que você tem uma ferramenta, você tem algoritmos, vocês buscam por inteligência artificial e por análise humana, tudo isso. Mas, assim, tem um componente, tudo parte de um componente de observação humana. Sem dúvida. Mesmo na hora de programar, você tem um sujeito e diz, olha, a gente tem um programa, temos um algoritmo. O que esse algoritmo deve valorizar? E eu entendo que em algum momento vocês até possam mudar o algoritmo para fazer ajustes. Isso não é posto, isso não é monolítico. O que é fundamental para vocês para entender o comportamento das pessoas antes de lançar uma campanha? Ou pegar um assunto da moda e encaixar uma campanha, pegar uma pauta que está aí super quente, como você falou, racismo, vacinação, teoria da conspiração, política, trend topic. O que é legal para... Como é que você faz esse encaixe? Senso crítico e desenvolvimento da humanidade. Empatia fundamental, baseada na nossa capacidade de se colocar pela perspectiva do outro. Pode parecer... É muito engraçado, eu estava debatendo isso com a Nina da Hora, Nina maravilhosa, sigam essa cientista da computação jovem, estudante, e eu me mantenho muito jovem, me atualizando a partir do olhar dessa nova geração sobre tecnologia. E uma pergunta que ela fez, num grupo que eu estava, e ela respondeu, que era: o que você precisa hoje para ser uma melhor pessoa sobre a análise dos dados que tem disponível? Porque ninguém vai conseguir analisar todos os dados, são milhões disponíveis o tempo inteiro. Então, desenvolva seu senso crítico imediatamente. Até hoje, eu estou aqui nas minhas aulinhas de leitura, eu falo que eu paro o meu almoço ali 20 minutinhos antes, estou lendo o meu Fanon, recomendo muito Frantz Fanon, um pensamento fundamental sobre a construção do imagético do negro e do branco na sociedade mundial e como hoje nós a gente ainda reproduz e ainda sofre muito com aquilo que foi construído muito antes da gente, mas que podemos mudar. Ontem, né, estávamos debatendo, por exemplo, coisas muito também muito leves e muito divertidas, como cultura musical, pensando, sabe, como é que a gente constrói conversas interessantes dentro da música, quem são os novos nomes da música. Por exemplo, o Twitter, a gente tem uma área que chama Art House, que a gente recomenda novas fontes, que a gente recomenda para as marcas olharem pessoas que estão construindo pautas relevantes. Então, a gente caça gente inteligente, interessante na plataforma, que está dizendo coisas que devem ser ouvidas, porque diferente de outras plataformas, no Twitter as relações são formadas por interesses. Então, o nosso trabalho é garantir que aqueles interesses que devem formar, que devem ganhar tração, que devem trazer as pessoas para o debate público, que eles cheguem até as marcas, né? Eu fico imaginando, né, os meus queridos amigos de marca e agência, com tantas demandas, o quão é importante que eles tenham pessoas fazendo essa curadoria com olhares assertivos, muito críticos,
sempre trago isso. Tem alguma coisa que você precisa ser para trabalhar dentro do Twitter Next, seja chato. Nós somos pessoas muito chatas e nos questionamos o tempo inteiro, porque a gente ouve muito o questionamento sobre que mundo que está posto, mas a gente ouve pouco as pessoas que já estão buscando soluções há muito tempo. Tem muita gente trazendo possibilidades muito interessantes e a gente quer garantir que essas possibilidades cheguem às marcas. Samantha, você me desculpe, mas eu vou te corrigir. Chato não. Crítico. Crítico tudo bem, tá bom. Chato não. Chato é outra coisa. Você sabe que eu sempre penso que assim, um pouco de chatice até nos diverte. Às vezes a gente está num dia... Crítico, provocador. Chato não. Imagina, essa conversa com você não é chata. Agora, vamos falar de um outro tema que você até colocou ali o tempo todo. Assim, você é uma mulher negra na liderança de uma grande empresa, certo? E como é que é a sua atuação no dia a dia para incentivar a pluralidade na plataforma? Vocês têm uma política de contratação? Vocês consultam as pessoas na rua? Como vocês buscam isso? Eu entendo que você organize mesas de debate, grupos de brainstorm, da maneira mais variada possível. Quer dizer, você não vai fazer como aquela série de publicidade americana, onde todos eram homens brancos de Nova York, beberrões, mulherengos e Mesmo que eu quisesse, já não dá, né? Mesmo que eu quisesse, só eu estando presente já não dá. Eu já desconfigurei o espaço. Como é que vocês organizam isso? Quer dizer, como é que é essa dinâmica? Olha, eu vou te falar que a primeira coisa quando eu cheguei no Twitter, eu fiquei um pouco surpresa, porque a minha expectativa, né, eu acho que, em geral, pessoas negras no mercado de trabalho, quando chegam para áreas de liderança, têm expectativa muito baixa sobre como é que está o desenvolvimento de pessoas negras dentro da empresa. Eu fui muito acolhida dentro do Twitter de entender que as iniciativas elas já estavam acontecendo muito antes da minha chegada. É importante dizer isso porque a gente tem que ter cuidado para não criar a mitologia do negro salvador, né? Aquele que vem de fora e salva todo mundo e vai criar um ambiente novo e totalmente disruptivo a partir da própria presença. É muito importante dizer que a ascensão da mulher negra feminina, da mulher negra periférica ou não periférica, e de todas essas novas construções de narrativas é muito nova para o mercado corporativo. E que a gente está vivendo isso e fazendo isso massivamente e talvez com uma clareza de responsabilidade que eu, pelo menos, não tinha vivenciado anteriormente. Acho que, se nós negros representamos, né, 56% da população brasileira e ocupamos, acho que é 4,7% de cargos de liderança, a gente tem um gap obrigatório que está colocando as empresas na parede, e eu não acho que seja coincidência que eu tenha sido convidada a fazer parte de uma área que tem grande poder de influência dentro das outras empresas com as quais a gente se relaciona. Eu vejo, honestamente, que nós estamos construindo um espaço, principalmente um espaço que mais do que só receba, mas que esteja apto para manter, receber, acolher as pessoas e construir ambientes de sinergia desses conhecimentos novos. Esse também foi meu grande motivador para vir para o Twitter, para construir esse cenário dentro dos universos, não só no Twitter, mas universos de tecnologia como um todo. Acho extremamente provocativo estar nessas salas, né? Vale dizer que eu não sou a única head negra no Twitter, tenho a minha amada amiga Regina Lima, que acabou de assumir a área Latam de Legal. Então, volto a dizer que eu fiquei bastante surpresa quando eu cheguei e vi que eu tinha uma empresa que estava construindo normas e construindo ambientes muito diferente dos lugares por onde eu passei, e vejo que nós estamos hoje liderando um movimento que deveria ser um facilitador para que as próximas gerações pudessem pautar o mercado de comunicação e de publicidade por outros vieses, para que a gente não tivesse mais que responder como é ser uma mulher negra na liderança, porque
as mulheres brancas não precisam responder, sabe? Samantha, você falou em liderar, certo? Quero saber a sua impressão sobre um tema que me parece que está na pauta aí, né? Hoje, as empresas, elas parecem que estão lidando melhor com esse debate sobre diversidade e representatividade, lidando melhor e com mais velocidade do que as instituições que até no passado recente tratavam desse assunto, né? Esse assunto antes era tratado nos veículos de comunicação, no governo, nas entidades representativas, fossem elas sindicatos, associações. O debate saiu do campo sociológico, por assim dizer, antropológico, dessa esfera, para ir para uma esfera mais pragmática. Ele está no escritório, ele está na marca. Isso tem acontecido? E de que forma isso pode melhorar a vida de tanta gente? Olha, você fez uma análise interessante. Eu não tenho dados, né? Sendo uma pessoa que valoriza aí fazer uma linha do tempo baseada em dados, eu não tenho dados para poder certificar que isso seja um crescente, mas vendo pela minha própria perspectiva, o que eu posso dizer é que muitos negros ascenderam na carreira, né? Os negros fizeram um excelente trabalho em ascender nas suas carreiras, apesar de todos os entraves colocados pelas instituições, pelos acessos à educação, pelas questões que nós conhecemos e pela maratona do corporativo que é colocado a grupos minorizados. Então, eu acho que os negros fizeram um excelente trabalho, as instituições que antes estavam colocadas, estavam olhando, estavam localizadas nesses ambientes sociais, têm exigido também do ambiente privado mudanças, e um adicional, né? Os consumidores passaram a participar desse debate, exigindo a presença dos seus dentro das tomadas de decisões, exigindo a presença dos seus dentro daqueles produtos e cadeias que eles consomem. Então, eu vejo como um grande movimento de revolução dos próprios grupos minorizados, historicamente minorizados, que estão agora, há mais de um século, exigindo seus espaços. Eles estavam nesses espaços distanciados dos ambientes corporativos, tendo a dizer isso com muita ressalva, porque não tenho esses dados. Então, ao mesmo tempo que eu tenho grandes mulheres no mercado corporativo, como Rachel Maia, tenho grandes parceiros como o Ivan, que hoje trabalha na Coca, a Helena Berto, que está na L'Oréal. Por isso que quando eu olho, me parece muito que foi um grande movimento de pessoas ascendendo através do seu grande esforço, do seu grande trabalho, e chegando a lugares onde pode usar os seus espaços de conquista para reivindicar que não sejam os únicos nesses espaços. E eu só consigo fazer isso porque fui muito suportada por esses grandes movimentos sociais, sejam eles institucionais ou movimentos que vieram das redes, exigindo que essas narrativas fossem contadas prioritariamente por pessoas que são donas delas. Então, eu acho que veio uma demanda tanto da sociedade como uma demanda das pessoas negras de dentro das próprias empresas. Então, eu sinto um momento de uma ascensão econômica fundamental nos últimos 20 anos, né? Políticas públicas essenciais de inserção de pessoas negras dentro das universidades, e ao acessar a educação existe o acesso ao corporativo, e aí quando a gente acessa o corporativo, consegue as primeiras oportunidades, a gente mostra o valor do nosso trabalho, apesar de todos os entraves, e aqui estamos nós construindo esses espaços para nós e para os próximos. Então, eu sinto que não sei se é algo que cresceu nos últimos tempos e aí a indústria olha para isso, ou não sei se é uma grande o reflexo de um trabalho feito há muito tempo que a indústria precisou reagir e precisou lidar com o que está posto, né? E ainda com um ponto fundamental. Eu sinto que durante muito tempo, os processos foram feitos das mesmas formas. E essas formas deixaram de ser validadas pelo consumidor. Mesmo aqueles que não são parte desses grupos minoritários, eles também querem coisas novas.
E essa falta de inovação é falta de pessoas, como eu disse antes, pessoas diferentes nas mesas, né? Pessoas que tenham referências diferentes, vivências diferentes, que não tenham vivido ou viajado ou comido as mesmas coisas, né? Que tenham... Mas a rede social tem um papel nisso, né? A rede social tem um papel fundamental nisso, porque a rede social deu um outro acesso às pessoas que não é o acesso da mídia tradicional. As redes sociais agruparam esses discursos, porque eu acho muito importante a gente nunca esquecer que os discursos, as pessoas, os grupos sempre existiram. Eles foram construídos a partir de afinidades que não nasceram nas redes sociais. As redes sociais, e olha que eu sou uma pessoa que praticamente construiu a carreira a partir da construção das redes sociais, né? Eu estava lá no MySpace, no Orkut, no crescimento do Facebook, mas o que eu entendo é que tudo nasceu a partir dos interesses que já eram das pessoas. As redes sociais facilitou o agrupamento. E o agrupamento importa porque, a partir do agrupamento, você cria uma demanda coletiva que faz barulho, que intensifica, que tem voz, né? Que acha um lugar de exigência. Mas, né, eu tenho 40 anos de idade, né? Então, eu comecei a trabalhar com redes sociais, eu tinha 22, 23. Então, não é das redes sociais que vieram, né? Porque quem produziu a minha intelectualidade, quem construiu meus acessos à educação, foram políticas públicas e privadas criadas há 20 anos anterior às redes. Então, acho que é uma confluência que deságua nas redes sociais, mas que ela nasce a partir de um movimento social e estratégico que tá há muitos anos, né, acontecendo na sociedade. Com isso, é irrevogável por parte das marcas adotarem isso para também terem a comunicação com seus clientes. Claro, as pessoas... É tão fundamental, eu penso que a gente precisa construir narrativas que sejam interessantes para as pessoas a partir sempre do senso crítico e ético, né? Eu acho que a gente nunca pode se distanciar desse lugar de uma análise crítica sobre a nossa realidade e que essa crítica sobre a realidade vai nos levar sempre a um lugar de igualdade. Não existe uma sociedade sustentável que não seja uma sociedade que dê acesso para mais pessoas, uma sociedade que ela seja possível, que ela não pense a existência de todas as pessoas de maneira harmônica. Então, esse balanço, né, que está sendo construído, as marcas que precisam fazer parte dela até pela própria relevância, até para se manterem viva na mente das pessoas. Eu sempre falo dessa pesquisa porque eu acho muito interessante, especialmente para os jovens que estão construindo um pensamento diferente daquele, né, que eu fui, aonde o que você, né, o que você veste, o que você come, aonde você vai. Os signos mudaram muito, né? As importâncias mudaram muito. Então, hoje a gente fala sobre cadeia, né? Eu converso com muitas pessoas ao longo do meu dia, muitos grupos diferentes, assim, muita gente diferente, até para poder desenvolver outros olhares, e as pessoas falam, mas de onde veio isso? Mas que lindo esse produto que você comprou, mas quem produziu? A pergunta sobre a cadeia, o que veio antes, o que vai e para onde vai, nunca foi feita com tanta frequência. E as marcas são parte dessa cadeia. Então, é natural que elas se interessem em fazer parte da resposta, né, dessa pergunta. Porque se isso importa para as pessoas, vai fazer a diferença na hora delas escolherem que marcas aonde elas vão investir o dinheiro do seu trabalho, o dinheiro né, a sua audiência, o seu tempo, porque atenção também é riqueza, né? A atenção que eu dou a alguma coisa é riqueza, nessa economia da atenção que se colocou. Então, as marcas precisam fazer parte disso. E para fazer parte disso, elas vão ter que ouvir, elas vão ter que dividir, elas vão ter que se ajustar. E dentre elas, a gente, tá? Nós, os líderes, nunca fomos tão convocados a pensar coisas que não nos ensinaram na faculdade. Algumas humanidades não me ensinaram. Alguns desafios que eu lido no meu cotidiano, lidando com tantas perspectivas, não me ensinaram. E estamos aí aprendendo. E eu acho que é isso que vai formar a nova sociedade, que vai formar o novo olhar do mundo, né? Perfeito. Samantha, muito obrigado. Money Report entrevistou agora Samantha Almeida, head da Twitter Next no Brasil,
que nos deu aí uma bela lição sobre marcas, sobre diversidade, sobre acesso, sobre ascensão social e sobre consumo. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Um beijo.